por acaso, como está o nosso nível de fé? Eu tenho murmurado mais ou agradecido mais? Como tem sido? E será que tem alguns vícios que nos afastam de Deus? Esses vícios que têm se camuflado e nós não temos percebido? Vamos falar um pouquinho disso hoje? Olá, meus queridos, bem-vindos ao canal da Kel novamente. E hoje o Senhor trouxe uma mensagem especial ao meu coração, então eu queria chamar vocês para vir comigo nessa jornada de aprendizado. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração foi em Marcos, no capítulo 8, e o título desse vídeo é Vícios que nos afastam de Deus. E tem tantos vícios, tem tantos na cara, tantos pecados. Eu sei o que eu posso fazer, sendo cristão ou não. A lei, já me demonstra. Mas hoje eu quero trazer coisas camufladas que nos impedem de estar mais perto de Deus. Em Marcos 8 conta um pedacinho da segunda multiplicação. Tem a famosa, dos 5 pães e 2 peixinhos, foi a primeira. Mas essa foi logo depois, não sei quanto tempo, mas foram 7 pães e alguns peixinhos pequenos, a palavra diz. O que me deixou tão sentida, talvez, em dúvida ou conflito, sabe? Por que os discípulos duvidaram? No momento em que estavam lá 4.000 pessoas, com certeza um pouco mais, o que me intrigou foi a questão seguinte. No capítulo 6, um pouquinho antes ali da multiplicação dos 5 pães, Jesus alimentou uma multidão. Foi grande o milagre. E os discípulos perguntaram, no capítulo 8, onde nesse lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentar essa multidão? Por que eles não tiveram fé suficiente? Isso me traz para os dias de hoje. Qual é o nosso nível de fé? Sabendo que o nosso Deus fez tantos milagres, desde o início ele é o criador de tudo, depois protegeu os animais, protegeu Noé, tantas coisas que Deus fez, tem promessas lindas para Abraão e foi seguindo toda a sua geração, e Deus foi abriu o mar vermelho, tirou água da rocha, fez maná descer do céu. Deus fez tantas coisas e hoje nós podemos olhar os pequenos e grandes milagres que acontecem na nossa vida, acontecem ao nosso redor. Por que nós não cremos? Por que os discípulos não creram? Por que eles duvidaram que Jesus poderia repetir o mesmo milagre? E Jesus ignorou eles tanto que ele nem respondeu, ele só perguntou quantos pães eles tinham. Isso me traz a mente assim, quando nós agimos assim, uma falta de fé. Quantas vezes Deus não supriu para você? Quantas vezes Deus não realizou milagres na sua família, não levantou pessoas doentes da UTI, não fez você ser mãe, ser pai, o milagre da vida? Tantas coisas que é muito bom anotar. Eu comecei a anotar algumas bênçãos, sonhos realizados. Nosso Deus é um Deus de milagres, Ele continua fazendo milagres. Que essa fé que Jesus nos ensina a ter, nós possamos aumentar, nós possamos crescer e saber que Deus é Deus que fez ontem o milagre na multiplicação e Ele vai fazer hoje. Ele é o mesmo Deus. Eu achei interessante essa frase numa pesquisa pelo Google que diz: pessoas que não exercitam o temor e a dependência de Deus usam com frequência o argumento da impossibilidade nos impasses da vida. Pessoas que não exercitam o temor e a dependência de Deus. Pessoas que querem fazer sozinhas. Pessoas que não precisam de Deus. São autossuficientes, são independentes. Eu me viro, eu trabalho, eu conquisto, sem a mínima dependência. No caso, você precisa sim trabalhar, você precisa buscar, correr atrás. Jesus não vai remover a pedra, Jesus vai fazer o milagre. O que nós precisamos fazer, nós precisamos fazer. Porém, nós precisamos também confiar em Deus.
nós precisamos também saber que Deus está fazendo. Deus move, Deus age, e se a gente temer e depender mais de Deus, mais milagres nós veremos acontecer na nossa vida, mais coisas boas fluirão. Eu vejo assim que Deus, Ele é um Deus maravilhoso, que se importa com cada detalhe, e Ele quer que a gente tenha fé, principalmente no seu coração. Que essa vontade de ver os milagres acontecendo cresça cada dia mais no meu e no seu coração. Encarar problemas. Tem pessoas que encaram problemas como obstáculos e não como desafios a serem superados. Tem pessoas que só declaram que não podem. Não posso, não posso, não posso, não consigo, eu não vou. Reclamam, ó céus, ó vida, sempre o lado pessimista. Por isso que eu disse no início, o que você tem feito mais? Eu não consigo, a minha vida é só sofrimento, a minha vida, os meus filhos, o meu casamento, a minha casa, é tudo ruim. É tudo ruim, não tem nada de bom. Você vai atrair cada vez mais coisa ruim para sua vida, isso é óbvio. Falam da lei da atração, eu não acredito. Eu acredito na lei da palavra, há poder na sua língua. Ela é muito poderosa. A palavra diz que a nossa boca profere vida ou morte. O que você tem atraído para sua casa? Vida, esperança, paz, alegria. Eu tenho tantas coisas para falar e hoje eu posso agradecer a Deus. Uma delas é o meu marido. O nome dele é Tiago. E o significado do nome dele é alegria. Aonde ele vai, ele faz piada, ele brinca, ele quebra gelo dos lugares. Então, eu fico feliz pedir isso pra Deus, né? Que eu queria uma pessoa que me fizesse sorrir. E é tão gostoso você estar perto de uma pessoa que faz sorrir. Ele se junta com às vezes em casa, com alguns parentes, alguns amigos, e a gente ri tanto. E é gostoso. Agora me diz se é bom ter uma pessoa que só fica falando coisa ruim. Coisa ruim. Deus não gosta disso, querido. Que nós possamos vigiar isso na nossa vida, que nós possamos levantar de manhã cedo, dando chuva, dando sol, dando frio, dando calor. Possamos agradecer. Nós só temos a agradecer. O nosso maior presente foi a salvação que Jesus se deu em nosso lugar. Por isso que é algo que a gente tem que conquistar. Não é fácil, porque Satanás, ele tá todo momento metralhando a minha mente e a sua mente, dizendo: você não conseguiu isso, você é frustrada nisso, você fez isso, você está vivendo consequência disso, você está colhendo isso, sabe? Ele só vem acusando, mas o nosso Deus não. O nosso Deus é um Deus de paz, é um Deus de amor. Quando é para puxar nossa orelha, até nisso ele puxa com amor. Ele não faz as coisas de acusação, de qualquer maneira, não. Vendo essa palavra, vendo ali os discípulos, eles não estavam entendendo o que Jesus estava querendo fazer. E eu achei interessante que no momento em que eles ficaram se perguntando onde é que nós fomos arrumar pão para alimentar toda essa gente. Jesus simplesmente, ele pergunta quantos pães. Vamos sentar, vamos organizar, vamos ajudar aqui. Obrigado, Deus. Agradece e vai distribuindo. E o pão vai aumentando, vai multiplicando. E todos saem de lá satisfeitos. Jesus tomou uma iniciativa. Você tem tomado iniciativa quando pessoas ao seu redor têm trazido só coisa ruim? Qual a sua iniciativa? De fé? Vamos para cima, coragem, vamos ser fortes, corajosos. O Senhor está conosco. Ah, é verdade. Você vai na onda da incredulidade, na onda do desânimo, na onda do pessimismo. Sei que para muitas pessoas é difícil porque a única pessoa na família que é cristã. Às vezes eu ouvi de um pastor dizer: se você é o único da família, o primeiro da família que se converteu, é que você era o pior da família. O quê? É uma brincadeira. Mas é uma brincadeira que você pode pegar aquilo ali e ser confrontado e crescer com isso. Eu peguei aquilo ali, eu falei: Deus, não fui a primeira a me converter, minhas tias se converteram primeiro. O que eu preciso mudar? O que eu preciso me converter? O que eu preciso ser diferente? Você pega aquilo ali e não se ofenda. Ah, eu sou o pior. Não, o que eu posso mudar? Nós não precisamos ser as mesmas pessoas. Eu tô passando por uma fase de mudança tão gostosa. Deus tem me ensinado tanto. Minha família tem me apoiado e tem me mostrado muitas coisas que eu não via. Meu marido ali, parceiro do meu lado, me ajudando, me mostrando: ó, se você fizer assim, você vai sofrer menos. Porque muitas vezes a gente não olha para o que Deus tem para nós. E é algo muito grande. Às vezes a gente só olha pequenininho porque as pessoas falam. Mas Deus é Deus de coisa grande. Ele multiplica para
milhões de pessoas. Ele é Deus do impossível. Como é que ele ia alimentar mais de 4.000 pessoas com 7 pães e alguns peixinhos? Não teria isso. Mas a fé moveu que aquele cesto, assim como lá no profeta Elias falou para a mulher, pegue os vasos, bacias da vizinhança, o quanto maior, o máximo que der, e vai despejando, vai despejando. Aquela vasilhinha que tinha bem pouquinho óleo. E o óleo não acabou. Enquanto não acabou os potes, tinha óleo. Porque o Senhor é Deus que faz o impossível. Mas nós precisamos tomar iniciativa. Iniciativa de mudança. Iniciativa de viver o diferente. O que Deus tem para nós, eu quero viver além. A iniciativa de organizar as coisas. Jesus organizou as pessoas para que elas se assentassem, para que ele pudesse agradecer ao Pai pela comida. Jesus nos ensina a ter essa organização, essa iniciativa. Eu vou organizar as minhas contas, eu vou ver o que é prioridade, o que tá acumulando juro aqui, eu vou pagar isso, não vou usar mais o cartão, aquela administração sobre as dívidas, e o Senhor vai nos ensinando e a gente vai amadurecendo e a gente vai crescendo. Não permita parar no tempo, em nome de Jesus. Como a mulher fez, ela foi lá e foi atrás das bandejas, das bacias, ela não sabia muito o que ela estava fazendo, mas ela sentiu de mudar. Sinta essa liberdade da mudança em nome de Jesus. Não há escassez que não possa ser eliminada por Deus pela abundância. Nosso Deus é Deus de abundância, nosso Deus é Deus de alegria, nosso Deus é Deus de paz. Chega de ficar pensando, mas eu não vou, eu não tenho, eu não posso. Pode. Os discípulos eram supridos para suprir. Saiba que você vai ter para manter coisas de Deus. Você vai ter não para você ser o melhor, não para você ser o rico, o mais alto, poderoso. Não. Você tem para você ajudar, para você abençoar e nunca nada vai faltar. Nós só vemos isso na vida das pessoas que nós amamos, que nós respeitamos, que nós vemos nas referências, né, de pastores, ministros, nós vemos isso. Eles têm e eles entregam, eles doam, eles investem, eles amam a obra do Senhor. Então, você vai ter, quando você tomar essa iniciativa, você vai ter tanto que você vai ajudar e nada vai te faltar. Na escassez, não murmure. Na abundância, não desperdice. Jesus não desperdiçou, não deixou sujeira nenhuma ali. Discípulos, já que vocês ficaram ali reclamando, vamos limpar tudo aqui. Deus é Deus de organização. Se você tem sofrido alguma coisa na sua vida, onde que tá a bagunça aí? Vamos ver. Se a bagunça tá aqui, aonde? A bagunça tá na sua casa? Muitas vezes, bagunça na casa reflete bagunça mental. Vamos buscar ajuda, porque o nosso Deus, ele é Deus que abençoou as mãos dos médicos para curar o câncer, para curar enfermidades no coração e na mente também, Então, não despreze, cachorrinhos latindo, não despreze os ensinos, as coisas que vêm dos psicólogos, dos psiquiatras, porque eles são ferramentas na mão do Senhor também. Quando eles pedem o sinal do céu, eles querem uma prova. E o que eu vejo com tudo isso? Uma frase que veio na hora no meu coração. O pior cego é aquele que não quer ver. Os fariseus, eles não queriam ver que Jesus era o Messias, pois viviam na perversidade, no adultério. É muito fácil eu falar do pecado para você, esconder o meu pecado. Mas isso não vai adiantar de nada, porque quando Jesus voltar, eu vou ficar. Não adianta de nada eu cobrir o meu pecado com máscaras e dizer para todo mundo que tá tudo bem e viver uma vida de falsidade, porque quando Jesus voltar, eu vou ficar. Se eu não perceber, se eu não abrir os meus olhos espirituais e dizer, Deus, o que é que eu preciso mudar? Nada vai mudar na minha vida e eu vou ficar. A salvação é uma porta estreita. E para entrar nessa porta estreita, nós precisamos deixar coisas para trás. Deixar o pecado, principalmente. Deixar manias, deixar vícios, deixar
coisas que a gente gosta, muitas vezes uma renúncia, o jejum, por exemplo, é uma renúncia da nossa carne. E Mateus 7:8 fala como, por exemplo, como que eles eram adúlteros? Eles tinham outras mulheres? Olhar só o que ele falou aqui, uma geração perversa e adúltera. Abra os teus olhos. O que é adultério? Quando você trai uma pessoa, então eu posso estar traindo Deus. Com outros deuses? Não, eu posso estar traindo Deus amando mais alguma coisa ou uma pessoa mais que Deus. Isso é idolatria. Isso é um adultério com Deus, porque ele tem ciúmes de nós. O que eles faziam? Um exemplo que eu dou que o Jesus deu para nós ali naquela passagem, Marcos 7:8, fala que eles anulavam a lei colocando tradições humanas que eles inventaram. Na lei de Moisés dizia que o filho que desonrasse o seu pai e a sua mãe, ele era executado. Não tinha um lado. Aí o que eles fizeram? Não, quem desse o corban era uma oferta que a pessoa... Não, eu pequei contra o meu pai e minha mãe, mas assim, essa minha oferta, pagavam algo para não morrerem. Então ficava tudo certo. Mas isso não dizia na lei de Moisés. Quem inventou isso foram os fariseus, foram os sacerdotes. Então, o que Jesus falou? Vocês estão anulando a lei. Isso daí é o quê? É uma traição. Vocês não estão cumprindo a lei, vocês estão favorecendo vocês. E o ser humano adora favorecer ele mesmo. É o jeitinho brasileiro que a gente dá. A gente continua na mesma visão, do mesmo jeito. A gente dá um jeitinho para um pecado, a gente dá um jeitinho para tem que fazer, tô com preguiça. Procrastina. O que é procrastinar? É você deixar para depois algo que você precisa fazer, como por exemplo a leitura da palavra. Prioridades. Não dê jeitinho naquilo que o Senhor mais pede pra gente, porque vai ter momentos em que a gente vai precisar usar esses versículos. O tempo tá passando, Jesus está às portas, e se nós estivermos num tempo em que não vamos poder congregar e não vamos poder ter a Bíblia, como que a gente vai fazer? Que a gente possa se alimentar, que a gente possa fazer o nosso melhor hoje, que a gente é livre para fazer, em nome de Jesus. O pior cego é aquele que não quer ver. Não, eu não procrastino. Não, é que eu tô tão ocupado, vive dando desculpa. Não, eu não olhei para outra mulher ou outro homem. Quando você pensa, quando você tem algo já vem na sua mente, você já alimenta aquilo ali e você tem prazer naquilo ali, já é pecado. Não precisa nem se fazer. Vamos procurar a santidade. Nós precisamos nos alimentar daquilo que vai nos levar para Jesus, que vai nos levar a realizar os sonhos que Deus tem para nós. E diante de tantas profecias lançadas sobre o Brasil, eu digo para você hoje, eu quero viver o que Deus tem para nossa nação e eu quero ser um desses instrumentos, né? Eu brinco, esses dias orando, eu falei, Deus, eu vou ousar orar dessa maneira. Quando a fulana lá profetizou, o Senhor estava pensando em mim, era eu. Que seja assim, que o Senhor venha cumprir, mas para Ele cumprir nós precisamos deixar esses vícios para trás. Muitos não aceitam ser confrontados, mas quem é bom de argumento é ruim de arrependimento, diz o apóstolo Luiz Hermínio. Tem palavra para tudo? Tem, certo? A pessoa, você até fica, nossa, essa pessoa tem tanto conhecimento, nossa, que pessoa inteligente. Só que quando a pessoa tem muito disso, você pode saber que essa pessoa também é uma pessoa ruim de arrependimento. Ela é uma pessoa difícil em aceitar os seus próprios erros. Ela é a primeira que capta o erro do outro. Mas para ela convencer essa pessoa que ela tá errada, também é difícil. É mais difícil no caso, né? Então, o Senhor nos ensina. Quebre isso. Deixa eu entrar e mudar, ou você quer viver a vida inteira desse jeito? Quanto tempo mais você quer viver assim? É uma escolha. Quando a pessoa não enxerga que ela precisa ser transformada, é mais difícil. Então, tenha o coração aberto e não arrumar nenhuma desculpa. Deixa o Senhor entrar e mudar isso em nós. Em nome de Jesus. Quem não aceita a mudança que o Messias traz, como os fariseus não aceitaram o Messias, traz a cada um de nós essa mudança que o Messias
traz a cada um de nós vive apenas o superficial com Deus. Depois, não reclame se você não vive milagres, porque você não muda de vida. Quem não aceita a mudança que Jesus, o Messias, traz a cada um de nós, vive apenas o superficial com Deus. Não vive algo maior, não vive algo melhor, não vive o sobrenatural. Um dia o Senhor falou comigo que eu estava dando muita atenção a certas coisas e eu comecei a orar e eu falei, eu não vou ser orgulhosa ao ponto de pensar, não, isso é coisa da minha cabeça, não, isso é... Falei, olha Deus, se é isso mesmo, então me perdoa. E fui pro chão, e fui pro joelho e fiquei um tempo sem pensar nessa questão. E eu senti que eu mudei. Às vezes nós nos prendemos a coisas materiais, mas o nosso foco precisa ser Jesus. Nada nesse mundo vai te trazer o que Jesus pode te trazer. Nada que você viva nessa terra pode te dar o que Deus pode te dar. Ele é maravilhoso. Ele é presente em todo o tempo que você pedir. Ele está com você. No momento que você precisar conversar com Ele, Ele está com você. A questão é você buscar e mudar, se arrepender. Se eu quero viver algo novo com Deus, eu preciso fazer algo novo também. Eu preciso deixar para trás esses vícios. Eu preciso deixar para trás essa incredulidade. Eu preciso deixar para trás. Jesus advertiu também, em Marcos 8,15, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Eu falei, meu Deus, o que significa o fermento dos fariseus? É a religiosidade, as tradições humanas que te impedem de conhecer Deus como Pai e ter intimidade com Ele. Eu fui ver um sinônimo da palavra religiosidade e apareceu a palavra santimônia. Escreve amor, santimônia. Santimônia é um conjunto de exterior, modos e aparências de santidade. É quando você tenta aparecer para as pessoas algo que você não é. E a religiosidade, ela nos limita. É um dos vícios que a gente aprende a andar com uma roupa que a pessoa gosta e quer que todo mundo ande. Não estou falando de decência, estou falando de roupas. Eu não gosto de saia, eu não me sinto bem com saia, mas eu uso uma calça que cubra tudo certinho, que não fique nada à mostra, porque eu cuido do templo do Espírito Santo, que é o meu corpo. Mas quem gosta de saia, que use saia e seja feliz usando saia, usando maquiagem. Quem não gosta de usar maquiagem, não condene quem usa, e quem usa, não condene quem não usa. Somos livres para fazer aquilo que o Senhor colocar no nosso coração. Mas não limite, todo mundo é diferente. Eu tenho cabelo colorido, tem gente que gosta de ter o cabelo natural. Eu gosto de maquiagem, tem gente que não gosta. Eu gosto de tatuagem. Uma tatuagem, quando eu fui fazer, eu achava realmente que era um pecado. Eu me arrependo tanto de antigamente pensar, ter a mente tão fechada para isso. E graças a Deus o Senhor me libertou. Claro que tem tipos de tatuagem. Tem tatuagens que são feitas na rebeldia, por pactos, por coisas mundanas assim, ruins. Mas existem tatuagens como essa minha primeira que eu fiz, Jesus aqui, Yeshua. E eu perguntei, Espírito Santo, será que eu faço mesmo? Será que eu escrevo? Será que eu... E ele falou, faz. E faz o meu nome bem bonito. Essa frase ficou no meu coração. Então sempre quando eu vou fazer alguma coisa, alguma tatuagem, alguma coisa, tem algum significado. E eu gosto de ter esse significado. Eu gosto, né? Então quem não gosta, não julgue quem não gosta. O que vai levar a gente pro inferno é o nosso coração. É essa, como é o nome? Santimônia. É algo que eu expresso uma santidade que eu não tenho. Esse é o fermento do fariseu. Ele tenta encaixar todo mundo num padrão. Todo mundo falando crentez, todo mundo usando a roupa assim. E não é isso que Deus tem. Porque um Deus criativo, ele gosta de diversidade. Cada um pode fazer aquilo que gosta dentro da vontade do Espírito Santo. Então, não se amolde ao padrão desses fariseus. Não se amolde e pense que as pessoas vão pro inferno por algo exterior que elas fazem, ou usam, ou vestem, ou colocam, ou tingem o cabelo. Não, o nosso coração é muito mais importante. O jeito de você jejuar, tem vários tipos de jejum
né, se abster de comida, pular a refeição, se abster de delícias, ou jejuar como Jesus, né, aquele naipe, né, que é só jejum de água, só toma água, né, não come nada, só toma água. Jejum de Daniel. Não se limite, eu me limitava ao tipo de jejum. Conheça Deus, tenha experiências com Ele diferentes. Ele vai te mostrar, Ele vai te ensinar. Às vezes eu faço um jejum à tarde, eu pulo a janta, por exemplo. Depois que eu almoço, eu espero 1 hora, 1 hora e meia, consagro o meu jejum e só vou comer no outro dia. E Deus tem me mostrado coisas através dos tipos de modos, né, de jejum, de orações diferentes, cada devocional de um jeito, porque Ele é um Deus que gosta dessa diferença, né? Esse padrão quem cria são os fariseus. Não se amolde ao padrão desse mundo, a palavra diz. E o fermento de Herodes? O fermento de Herodes, poder, status, bens materiais que roubam o lugar de Deus. A hipocrisia, ostentar as coisas como se eu tivesse que mostrar para as pessoas que eu preciso ter, que eu preciso mostrar que eu tenho, mostrar que eu sou. Nada disso é necessário. Nada disso vai nos levar para perto de Deus. Pelo contrário, como houve ali o estudo, os discípulos tinham pão para dar o pão. Se a gente vai ter bens, é para a gente dividir, é para a gente abençoar as outras pessoas. Nunca pensar que eu posso ser melhor, que outra pessoa vai me fazer bem, vai me mostrar que eu sou melhor, que eu estou mais perto de Deus. Jamais. Bem pelo contrário, o rei, o soberano se fez pobre. É o maior exemplo de humildade, é o nosso Jesus, que se fez pobre para vir e nos salvar. Ele não precisava, mas Ele nos amou. Quando a gente tem esse olhar de amor e empatia pelas pessoas, esse fermento de Herodes não faz sentido. O banquete, muitas vezes, Herodes lembra também reis, né? Os reis tinham tudo o que eles queriam. E às vezes Satanás coloca na nossa frente aquele banquete, aquelas coisas que a gente gosta, aqueles vícios que nos afastam de Deus, não nos aproximam. Tudo que não me aproxima de Deus, me afasta de Deus. Então, não, a minha salvação, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Ele vai me levar ao Pai, só Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, Jesus disse. Não tem outros caminhos, não tem outras estratégias, só Jesus. Queridos, essas discussões que os discípulos tiveram só mostraram a falta de fé que eles tinham, eles não entendiam. E que nós possamos mudar esse nosso aspecto, que nós possamos entender as coisas de Deus, nós possamos nos entregar para compreender melhor o que Deus tem para nós, crer no que Deus vai fazer. Marcos 7,14 diz: quem tem ouvidos, ouça. Apocalipse fala isso, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Jesus disse isso. Quem tem ouvidos ouça. A mensagem está sendo dita, a palavra está ali. Quem quiser, quem olhar para dentro de si e falar, nossa, eu acho que eu preciso mudar isso, comece a mudar. O Espírito Santo está disponível para te ajudar. Eu tenho essa bandeira do Brasil, eu oro muito nela, até não pendurei aqui atrás porque eu gosto muito de orar nela e eu unjo e eu levo para a igreja e enfim. E o Senhor tem colocado um amor muito grande pela minha nação, né? Pra gente sempre estar orando. A gente esquece e a gente se acostuma. Não, esse mundo, esse país é perdido mesmo, esse país é da corrupção mesmo. Não aceite. Tenha fé, não se amolde aos padrões desse mundo. Ore, crendo que o Senhor vai transformar o Brasil. Que as profecias, tantas que vieram à tona nesses últimos dias, mais de 200 anos atrás, foram ditas grandes profecias, que você possa crer que você vai participar disso. Eu creio em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te revele, que o Espírito Santo fale com você, abençoe a sua nação, tenha amor por essa bandeira, não só na Copa, não só nos momentos em que a política vem à tona, mas todos os dias abençoe a sua nação. Tenha um amor, tenha uma reverência, porque o Brasil é um país abençoado. Senhor Jesus, eu te agradeço pela minha nação, te agradeço por cada vida que assistiu esse vídeo. O Senhor abençoe, que o Senhor dê sabedoria, mostre pra gente, Pai, o que a gente não está conseguindo ver, que nós possamos ter mais fé, que nós possamos ser quem o Senhor quer que a gente venha ser, não aos padrões da religião, não aos padrões desse mundo, não sem fé,
Não nos deixe perder a fé, mas nos ajuda, Senhor, a ser quem Tu queres que nós sejamos e sejamos usados na nossa nação para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, querido? Que Deus te abençoe e obrigada por estar comigo todo esse tempo. Espero que tenha sido bem produtivo. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.